gente, aqui é a Bruna e hoje eu estou aqui com esta pessoa maravilhosa, este autor publicado milhões de vezes, Eric Novello. Eu sou o Eric Novello, eu sou autor e tradutor e escrevo mais para público adulto e agora eu vou começar a escrever para público jovem. Já começou, né? O primeiro livro tá saindo aí daqui a pouquinho. Meio do ano. A gente falar um pouquinho sobre tradução e principalmente tradução de YA. Yes. Eu estudei tradução na faculdade, você sabe disso. Só que eu nunca fiz tradução literária. Tradução técnica, tradução de negócio. Foi como eu comecei, com tradução técnica. Eu acho que é um bom lugar pra começar, né? Porque você aprende a driblar situações, eu acho. A questão de adaptar bem o livro, não só da voz do autor, mas pro público que vai ler. Muita gente pensa que tradução é pegar do inglês e passar pro português. Primeiro que é uma especialização, Sim. Né? Você tem que entender o que é literatura, você tem que entender teu público. Me considero, assim, já bom pra caralho. Pode falar. Pode falar. Eu dou um pé no meio. Mas como intérprete, eu sou um fiasco, assim, eu fico nervoso, não sai nada. Intérprete é uma coisa tão difícil. Eu sou meio high, tá? Rolou algum livro que você sentiu que teve que rolar muita adaptação pro público brasileiro? Que se tu fosse traduzir ao pé da letra, talvez não ficasse tão bom, não iria fluir bem a leitura? 2 livros, que é da série da Stargirl, tem muitas brincadeirinhas de palavra, porque é pra um público um pouco mais novo. Por exemplo, uma das meninas num desfile, ela ia ser a Boss Queen, e eu traduzi como se fosse Boss Queen, né? Pra ser uma rainha mandona, pra ter uma palavra mais no clima do livro, sim, né? Sim. As brincadeiras, a sonoridade, elas são mais importantes do que um significado, assim, estricto. Não é só você pegar uma palavra e são as palavras que tem no dicionário com ela, escolhe uma. Você tem que passar o clima também. Se a cena é engraçada, você tem que buscar o humor na tua tradução. Tanto tempo traduzindo e tantos livros traduzidos meio que atrapalha ou muda alguma coisa na tua experiência de leitura. Outros livros. Ah, cara, tem coisa que a gente pega, vê o erro, né? Você sabe qual era a palavra. Eu não queria falar erro, sabe? Não, então, às vezes eu tô falando erro porque tem isso. Você percebe o erro. Mas as escolhas do tradutor, né? Existe um leque de escolhas que são escolhas corretas, né? Mas não incomoda de jeito nenhum. É até legal ver o que os outros escolhem. Mas o erro dá aquele ruído. Eu lembro de uma situação, e foi uma tradução bem ruizinha. Traduziram, tipo, moletom, sabe? Casaco, tipo aqueles com zíper, como abrigo. Depois de muito tempo eu descobri que aqui em São Paulo a galera fala abrigo. Eu não fazia a menor ideia do que era abrigo. Nasci, cresci no Maranhão, depois Ceará. Primeiro a gente nem sabia que era um casaco. Moletom. Tem essa preocupação de usar palavras, talvez mais pessoas conheçam, assim, de evitar. Alguma coisa mais coloquial, mais de região. Ou tu sente que não é uma dificuldade? Então, eu sou carioca, né? E as gírias cariocas, elas são muito claras, né? Que elas são gírias, né? Então eu não tenho muita dessa confusão. Mas eu já vi amiga minha reclamando no Twitter assim, a gente logo vê que o tradutor é carioca quando tem essa palavra. Era, sei lá, um sacolé, alguma coisa assim. Um quê? Sacolé, sabe o que é um sacolé? Isso é sabe qual é junto? Não, é aquele... Saquinho de sorvete. É que você faz suco, congela num saquinho. Ah, din-din. Então, são palavras assim, que acaba que a gente não sente quando você vê já falou. Já falou, mas e aí, como é que você chama isso tecnicamente? Às vezes você tem que cair num regionalismo. Picolé, que às vezes chamam de sorvete de palito. Eu nunca vou enfiar numa tradução sorvete de palito, gente, eu não vou. Tô aqui há 5 anos e não sabia disso. Sorvete de massa e sorvete de palito. Meu Deus do céu, qual é a dificuldade? Eu vejo uma variação muito grande na comida, ainda bem que você falou. Falou de casaco e abrigo, eu sempre me ferro com roupa, né? Porque é? lá existe uma variedade de termos muito grande. Principalmente pra coisas de cobrir, né? De frio, tipo jacket, coat. E às vezes umas subcategorias que pra eles são super naturais e aqui não existe. Jumper lá às vezes pode ser tanto o moletom, né, que a gente tá falando, o abrigo, quanto pode ser o macaquinho, que a gente chama, a roupa de mulher. Eu não sabia de macaquinho. Você não conhecia macaquinho? Eu acho que jumper, assim, é mais britânico. Ainda tem isso. Você traduziu um conto do Gaiman. Traduzi o Gaiman, agora acabei de traduzir. o Gaiman. E acabei de traduzir um autor que eu acho que era escocês. Então não eram nem as palavras, mas a lógica das frases demorou, Sério? sabe? Tô exagerando, mas sabe o mestre Yoda? Pra mim parece que no português tem muito mais essa dificuldade. Eu penso que quando forem fazer versão, só pra vocês saberem, gente, tradução é do inglês pro português, versão é do português pro inglês. Isso aí. No português a gente fala uma palavra, aí constrói todo o negócio e continua a frase. Gente, quem faz versão deve ser muito infeliz. Quanto tempo mais ou menos demora pra te traduzir um livro? Vamos pegar aí um YA contemporâneo, uns 300 e poucas páginas. Em média, assim, cada livro é um caso, né? Mas... Vamos pegar uma média de 80 mil palavras, 300 páginas. O tempo que é tranquilo pra mim seria 2 meses. Eu posso revisar com tranquilidade e tal. Mas, se o livro tiver 160 mil palavras, como tem o Crooked Kingdom da Liu Bardugo... Aquela ali é uma tora, né? Eu fiz exatamente no mesmo tempo.
Olha, Osso! Trabalho é trabalho. E às vezes a editora chega assim, olha, o livro é esse tamanho gigante e a gente precisa dele pro final do mês. Que legal! Então nem tudo é... O mercado é semi-fechado, assim. Editoras estão acostumadas a trabalhar com tal tradutor, elas vão continuar com esse tradutor. Esse aqui não deu, passa pra esse. Mas é difícil entrar na coisa. Mas também depois que você tá dentro, já... Existem algumas editoras que são mais fechadas e outras que estão sempre atrás de gente nova. Até porque o volume de trabalho é muito grande. E sempre lembrando assim, eu sou autor, então eu tenho uma vivência diferente com a editora. Eu já tinha alguns contatos. Já tava ali no mercado. Minha primeira tradução literária, que foi pra falecida Underworld, por causa de eu ser escritor. Eu tive certas facilidades. Mas é o que você falou, é um pouco difícil de entrar, mas depois que você entra, a carteira de clientes cresce muito rápido. A gente fugiu total do meu roteiro, que ela tem um monte de coisa. Tá, a pergunta que eu mais queria fazer. Ninguém nasce herói, né? Então aí, tá saindo já, pertinho. É o teu primeiro YA, e tu sente que tu ter traduzido tantos YAs ao longo aí dos últimos anos, tua assinatura ali, Bardugo, YS King, etc. Isso te influenciou a querer escrever um YA, sendo que até agora tu tinha escrito mais com o público adulto. Eu também lia só pra público adulto, então eu tinha um preconceito, eu acho, com o Young Adult. É, bem-vindo ao nosso mundo, é muito bonito. Do tipo de dilema que eu gosto de ver na história. Traduzindo, eu vi que, como qualquer outro gênero, né? Sim. Você vai ter autores muito bons e autores medianos. Às vezes um livro mais entretenimento, às vezes um livro mais porrada. E principalmente eu fui decifrando a maneira como os autores abordam os assuntos, que é essa diferença de um livro adulto para um livro Young Adult ou Middle Grade. Foi formatado dentro da minha cabeça. Eu falei... Falou uma desconstrução. E tem algum tipo de livro... Vai virar GIF. Tu gostas mais de traduzir algum tipo específico de livro? O livro escocês lá que eu acabei de traduzir, ele é um livro de terror que envolve exorcismo, demônio, não sei o que. Uma dose de gosto. Não resisti. Esse tem capeta de verdade. Entendi. Uma leitura mais pesada. Então é algo que eu não leria. Traduzir me cansou. Em termos de linguagem, dá no mesmo. Fantasia tem a vantagem de que tem cenas de ação, então em cena de ação ou diálogos mais... você traduz mais rápido. Quando você tem um universo criado, uma palavra que não existe, você tem que criar uma... Ah, mas é tão legal criar essa... Não, eu não duvido nada. Mas tem toda uma preocupação de você fazer isso e criar um glossário, né? Porque se for uma série... Cara, na Bardugo, eu tô no 5º livro do universo Grisha. Você tem noção da quantidade de informação que eu tenho que respeitar? Tem um PDF gigante. Como é que eu vou lembrar de tudo? Essa palavra já tá aqui. Aí eu vou lá em todos os arquivos. Eu sei sim, você traduziu Neil Gaiman, você traduziu Bardugo. Tem algum autor que tem vontade de traduzir, conhece outros trabalhos traduzidos, mas você fica, queria eu ter experiência de traduzir isso? Ou algum livro mesmo, wishlist de tradução, digamos assim. Eu queria ter traduzido Ender Smith. Minha Metade Silenciosa? Minha Metade Silenciosa, justamente. Putz, eu queria muito ter traduzido aquele livro. O A.S. King, eu queria ter traduzido tudo, né? Meia hora a gente ficou falando de A.S. King aqui. Mas eu já tive a sorte de traduzir então tô bem. É legal que você consegue ficar um pouco mais próximo do... Ai, ridículo! Acabou aqui o vídeo. Não falou com ele Bardugo, não? Ficou amiguinho, não? Sou amigo. Ai, ridículo! Troca e-mails. Eu peguei alguns títulos, alguns foram traduzidos, alguns não foram. Sem mandar boleto no final do vídeo, como que tu traduziria? Three Dark Crowns. O que é difícil aqui é porque não tem contexto. Isso que eu ia falar, o livro é sobre o quê? 3 irmãs, quando elas chegam em tal idade, elas têm que lutar pra uma assumir o trono. A ilha em que elas vivem só pode ter uma rainha, cada uma tem um poder diferente. São as 3, e só pra avisar, tem outros livros. E isso é uma preocupação também, né? Tipo, você tem que fazer uma coisa que pro próximo livro dê pra fazer uma coisa parecida. O próximo livro, por exemplo, é One Dark Throne. Então 3 seria uma palavra importante. É. Acho as 3 rainhas muito ruins. É, então. A Rebelde do Deserto é Rebel of the Sands. Tipo, a Rebelde da Areia ia ficar muito Rebelde da Areia. Ia ficar uma coisa meio entrada do Fantástico. Assim. Filhas da Escuridão. Filhas da Escuridão. Filhas da Escuridão. Vamos, a Globalt vai traduzir, vamos ver, né? Bright Smoke, Cold Fire. Sabe o que é? Sobre o que é? Não faço a menor ideia. Sei que é um YA fantasia aí, muito doido. Massa. Fumaça já é sinistro porque pro cara que registra o livro esquecer dessa porra dessa cedilha e confundir na hora de buscar já. Mas onde a fumaça há fogo... Nossa senhora! Isso aí é a sessão da tarde. Não, se quer botar uma coisa mais adulta, você bota entre fumaça, entre chama. When we collide, quando nos colidirmos. Verbo eu acho muito difícil, sabia? É igual o Estilhaça, meu. Eu não consigo ver um livro chamado Estilhaça e não começar a rir. Estilhaça, É muito novela mexicana, né? Pronomes oblíquos, eu acho que são pouco usados, porque a gente me dá, não é dá-me alguma coisa. Então, são poucos...
algo sobre nós ia ser a minha base, e depois eu ia tentar buscar o confronto. Boa, boa. Essa aqui foi traduzida pra uma coisa completamente nada a ver, mas ao mesmo tempo super dentro da história. Symptoms of Being Human. Foi traduzido pra todos, nenhum, simplesmente humano. Ah, aquele livrinho. As peruquinhas. Eu adorei as peruquinhas. As dificuldades de ser eu mesmo. Uma coisa meio as vantagens de ser invisível. Isso, seria o inverso disso. Esse título é do mal. Justamente essa associação. Ah, esse título vai ficar muito parecido com esse outro título aqui. Então tem toda uma adaptação ali. Deixar os Symptoms aí cozinhando. Heartless. É a Rainha de Copas antes dela ir pro universo da Alice. Antes dela ser a Rainha de Copas. Eu ia falar destronada, mas não dá. Não, é pra sentar com o editor, com marketing. Our Chemical Hearts. São Chemical Hearts não porque as pessoas se drogam. Porque tem uma feromônios. Eu acho que tem a ver com os hormônios, é. Corações apaixonados. Ó, ele foi traduzido como a química que há entre nós. Química que há entre nós, a química do amor já tem. Que é The Upside of Unrequited. Unrequited, eu acho que é uma palavra muito da hora. No português, eu não sei qual palavra que é. Upside é tipo perks, né? É quase, É quase perks. Droga, você não ia poder usar o vantagens, porque senão ia parecer que você ia estar copiando. O lado bom é uma coisa genérica que já usaram, mas dá pra você usar. O lado bom do... De ser desprezado. No inglês tem uma palavra e no português a gente não consegue usar só uma, a gente tem que fazer uma... Eu tô pensando até agora no hack. No hack. Eric, obrigada. Oh, imagina. Obrigado por me torturar aqui. Um pouquinho, né? Se vocês quiserem acompanhar o Eric, todos os links dele estão aqui na descrição. O Eric tem site, tem newsletter, tem Twitter. Todos os livros dele também estão aqui na descrição pra vocês conhecerem. E o novo livro dele, Ninguém Nasce Herói, tá pra sair agora em junho. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo com o Eric, dê mãozinha pra cima e a gente faz. Mãozinha pra cima. Gente, beijo. Até o próximo vídeo.